E aí, bonitos, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um top 10. 10 erros, 10 equívocos gramaticais que geralmente aluno do nível básico comete. Bora! Não são erros grotescos, nada absurdo que comprometa 100% da sua comunicação, mas são coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, bora, erro número 1. Esse erro, galera, o pessoal comete bastante. Eu acho erro uma palavra muito forte. Eu não quero usar essa palavra, mas eu não tenho outra pra usar. Equívoco. Equívoco é muito fantasiado. Eu não sei. Eu não quero... Ai, vai ter que ser isso mesmo. Foi. Erro número 1, galera, é o seguinte. Quando a gente tem que falar sobre a nossa idade em inglês, se você pensa em português, você acaba dizendo I have. E isso é complicado. Por quê? Quando eu digo I have 20, for example, I have 20, ou então I have 20 years, que é um erro que a galera comete bastante, eu preciso consertar duas coisas nessa frase. Por quê? Quando eu penso em português, tudo bem, eu falo eu tenho. Ué, mas eu tenho 20, eu tenho 30 anos, eu tenho... Tá, tudo bem, isso é como a gente fala aqui em português. Um nativo não pensa dessa forma. Eles não pensam que a gente possui a idade. Por isso que eu não posso usar o verbo to have, que expressa posse, né? Eles não pensam dessa forma. Eles pensam que você está naquela idade e daqui a um ano você estará em outra idade, ok? Tem a ver com o verbo to be. Então, seria melhor dizer I am 20, I am 20. E quanto a dizer I have 20 years e parar aí no years, é complicado. Você precisa dizer anos de quê? Precisa especificar, sabe? Anos de idade, anos de casado, anos de pesquisa, anos de tentativa, sabe? Você precisa deixar claro anos de quê. Se bem que se a pessoa te pergunta a sua idade, qualquer número que você disser como resposta, vai ser um número referente à sua idade, né? Mas, enfim, por isso que você pode parar também no 20. I'm 20. Ou então você segue a vida. I'm 20 years old, ok? Mas eu não sugiro que você pare no years. Eu acho melhor não, ok? Number 2, let's go. Bom, esse erro, cara, eu me lembro exatamente a última vez que eu cometi esse erro, porque foi tão frustrante, tão ridículo pra mim, e depois disso eu tomei vergonha na cara de uma vez por todas. Eu não sei porquê, mas a gente esquece que pra he, she, it, a gente usa does ou doesn't na negative. Então eu digo I do, you do, he, she, it, does. Ok? Então, galera, lembrem-se sempre disso, por favor. Na hora de usar o do e o does, usem com cautela. Lembrando que he, she, it, does. He, she, it, does. Sempre assim. E o resto da galera, do. Gente, só pra explicar por que eu tô aqui com a cara na câmera quase dentro da sua casa, é porque se eu me afastar, o foco vai embora, entendeu? O foco, ele é carente, ele gosta que a gente fique próximo. Então, se eu der um passo pra trás, o foco vai embora. Então, assim, hoje vai ter que ser assim, porque eu tô gravando sozinha, ok? Obrigada. E, claro, eu sei que você tá curtindo esse top 10, então vamos dar aquele like democrático, né? Sabe aquele like democrático que rola aqui no canal? Você deixa o like no início do vídeo, se até o final eu não te ajudar em nada, você pega o seu like de volta. Pode ser? Então, bora pro próximo. I don't believe. O que acontece quando a gente fala isso? Digamos que seu amigo ou sua amiga te conte algo bombástico, absurdo, e você fica... Eu acho que vocês já conhecem o significado do verbo to believe. Então, você quer dizer que você não acredita. Ai, não creio, não acredito. E aí você acaba dizendo I don't believe. Tá faltando algo nessa frase. Seria bem interessante se você colocasse o it no final. I don't believe it. I don't believe it. Agora sim, por que esse it precisa entrar nessa questão? O believe, o verbo tá solto aí, sabe? Quem acredita, acredita em algo, acredita em alguma coisa. Então você precisa colocar o it no final. Porque esse it do final, ele tá substituindo a coisa que você acredita ou que você não acredita, né? Então, por exemplo, I don't believe she's your sister. I don't believe you're pregnant. I don't believe it. I don't believe you're pregnant, for example, ok? Então, sempre coloquem o it para deixar a frase completa. Não deixem verbos soltos no inglês flutuando, sabe? Não, não é legal. É sempre bom o verbo ter algo atrelado a ele. Então, outra coisa, por exemplo, I don't like it. Quer falar que não gosta de alguma coisa? I don't like. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. I don't like it. Yeah, I don't like salad, I don't like hamburger, I don't like pizza, ok? Precisa dizer o que você não gosta. Tem que especificar. Não deixe os verbos soltos, flutuantes pelas frases, ok? Number 4. Ainda falando sobre o it, ele é bem útil no inglês, galera. Se eu penso em português, eu acabo dizendo is very interesting. Is very interesting. Por que isso não pode acontecer no inglês? Tá vendo que nesse equívoco a frase foi iniciada com o is?
is very interesting. Sabe, o is serve pro he, she, it. Então, eu preciso dar o pronome para esse verbo, sabe? Cadê o sujeito dessa frase? It is very interesting. He is very interesting. She is very interesting. Não é legal começar direto no verbo. A gente precisa de um sujeito. A não ser que o contexto fale explicitamente, a não ser que o contexto deixe bem claro. Mas ainda assim, eu te aconselho a colocar o sujeito bonitinho ali. Ou então, vai direto no very interesting. Oh, very interesting. Very interesting. Tira logo tudo. Tira o verbo, tira o sujeito e pronto. Entendeu? Melhor do que ficar falando as coisas pela metade. Oh, gosh. Have a book on the table. Essa é campeã. Eu não sei qual é melhor. Eu não sei qual acontece mais, se é a questão do have para a idade ou have nesse sentido, porque as duas acontecem bastante. Por exemplo, quando eu quero dizer que algo está em algum lugar, que há alguma coisa em algum lugar, não é aconselhável usar o have, porque o have ele precisa estabelecer relação de posse, sabe? Então se eu falo have a book on the table, é noção de existência, sabe? Existe um livro ali, há um livro ali. Pode ser que daqui a pouco ele esteja em outro lugar. Então por isso que a gente não usa o have, porque não há relação de posse, ok? Então nesse caso a gente precisa usar o there be. There is a book on the table. There are books on the table, ok? Desse jeito, there is, there are. Então, pensando em português, a gente acaba falando have a book on the table. Cuidado com isso. E falar nisso, tem um outro vídeo aqui no canal sobre isso, sabe? Falar português e inglês. Vou deixar aqui na tela final pra você e direto pra lá. E ainda sobre isso, algumas pessoas pensam, mas por exemplo, minha casa, meu cachorro e tem relação de posse, porque eu tenho um cachorro e a casa é minha e tal. Aí vai tentando fazer uma lógica entre essas coisas, mas na verdade você tem a casa, né? A pessoa possui a casa, a pessoa possui o cachorro. Não existe relação de posse entre a casa e o cachorro. Então eu não posso falar have a dog in the house. Não faz sentido, sabe? Eu uso o there is ou there are. There is a dog in the house, there are dogs in the house. Aí sim. Ou então, I have a dog, ok? Porque a posse tá entre a pessoa e o cachorro. Não entre o cachorro e a casa, alright? Então é isso, galera. Cuidado com isso, bastante cuidado, por favor. Tô te pedindo pra tomar cuidado, ok? Cuidado. Esse equívoco acontece bastante. Só pra deixar claro, esse top 10 não tá em ordem dos que mais acontecem. Eu só fui lembrando e listando, mas esse é um que acontece sempre. Eu falei sobre isso no outro vídeo sobre verb to be, né? 5 fatos sobre o verb to be. Então corre lá pra assistir, porque você vai entender melhor essa questão de não falar I'm like. E yes, você vai entender isso melhor lá. Então eu vou deixar na tela final também, para que você vá direto pra lá. Então assim, cara, quando você fala I like, quando você quer expressar o seu gosto por alguma coisa, você não precisa colocar no meio disso ser ou estar. Então, quando você quer usar um verbo para expressar uma ação no seu presente, né, o simple present, você não pode colocar o verbo to be ali no meio. Não faz sentido nenhum, porque o verbo to be quer dizer ser ou estar, né? Então, como é que esse ser e estar vai entrar na frente do gostar, do andar, do cozinhar, do dirigir? Não faz sentido. Eu estou, dirijo todo dia. Eu sou, assisto TV todo dia. Nós estamos, lavo o carro todo dia. Não faz o menor sentido. Então, esse verbo to be não pode ficar de jeito algum dentro do seu simple present, ok? Não pode. Vai direto no verbo da ação, direto mesmo. Por exemplo, I drive every day. I go to school by bus. I drink coffee every morning. Então, vai direto no verbo da ação, gente. Por favor, um pedido aqui. Tô fazendo um apelo aqui, por favor. Você que usa o verbo to be junto com o simple present. Chega! Tá na hora da gente parar. Nós precisamos parar com essa prática. Nós precisamos devolver ao simple present a essência que ele sempre teve. O verbo to be está roubando a cena do simple present. Agora, vou até sair do foco, ó. Tô até me afastando, hein? Não sei porquê, não faz sentido nenhum me afastar. Agora, eu vou te dar 5 segundos pra você identificar o equívoco nessa frase aqui. Vamos lá. Tempo. Conseguiu? Espero que sim. Galera, eu tenho um to nessa frase. My gosh. Tem um to presente nessa frase. Não podemos usar o to em frases negativas. Não, pois é. Então, se você já conhece o to, você sabe pra que ele serve. Então, eu não posso falar, por exemplo, I'm not good to.
eu te aconselho a usar o either no lugar do to nas frases negativas. Vai ser melhor pra você, vai ser melhor pro seu inglês, vai ser melhor pra todo mundo. Use o either em frases negativas. Inclusive, eu preciso explicar isso em detalhes em um outro vídeo, porque tem várias outras formas de dizer também em inglês, sabemos. Então, eu preciso de um vídeo para isso. Farei futuramente, ok? E aí eu te explico também o porquê disso. Aguarde. Mas, por enquanto, cuidado, não use o to em frases negativas. Então, tu tem que falar you aren't Brazilian and... Gente, acabou a luz. O que eu faço? Continuo gravando assim mesmo? Deu muito ruim. My gosh. Beleza. Beleza. Mãe. Então, galera, vamos embora daqui. A falta de luz nos expulsou. Cara, agora tem que arrumar um cenário pra gente ficar. Acho que aqui tá bom, né? Vou ficar aqui mesmo, ó, praticidade. Diferencial o inglês compartilhado, tá bom? Um vídeo, 2 cenários. Coisas que você só encontra aonde? Aqui nesse canal. Então, agora sim, número 8, galera. É o seguinte, quando eu tenho que comparar uma coisa com a outra, né, usar os comparatives, a gente esquece que eles funcionam de forma diferente no inglês do que no português, né? Então, em inglês, eu uso o more quando as palavras são grandes e adiciono o sufixo ER quando a palavra for pequena, sabe? Aquela adição que você faz no final da palavra, eu coloco o ER se a palavra for pequena. Então, por exemplo, se eu tenho hot, que é uma palavra bem pequena, eu digo hotter. Hotter, adicionando o ER, ficaria hotter, ok? Hotter. Mas o que acontece é que às vezes a galera adiciona o more e o ER. E aí fica algo do tipo, my city is more hotter than your city. My city is more hotter than yours. Isso é complicado. Às vezes a galera esquece do ER e só coloca o more, né? Isso é habitual de quem pensa em português. More hot, mais quente, claro, tudo a ver. Aí não dá certo. Então, cuidado para não falar more hot e nem more hotter, ok? Essas duas situações ficam um pouco fora do comum, right? O que seria legal falar nessa frase é my city is hotter than yours. My city is hotter than your city. Então, cuidado para não colocar coisas de mais e nem coisas de menos e nem coisas que não são para ser postas. Enfim, cuidado. Agora, number 9, quase chegando no final do nosso top 10, é o seguinte, galera. Quando eu quero adjetivar algo, quando eu quero destacar a característica de alguma coisa, né, dar um adjetivo, em inglês eu preciso inverter a ordem disso. Então, se em português eu falo gato cinza, em inglês eu falo cinza gato. Existe uma explicação para isso e isso tem relação direta com a origem da língua, a origem do inglês. Quando os nossos primos, algum tempinho atrás, estavam começando a falar em inglês, isso aconteceu da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho várias árvores, né? Um exemplo. Eu tenho várias árvores, todas são enormes. Aqui nesse lugar que eu tô, existem várias árvores, né? E todas elas são enormes. De repente eu vejo uma árvore desse tamanho. Né? Então, essa é a característica dessa árvore. É isso que diferencia essa árvore das outras. Então, ela tem uma característica que é diferente da característica comum às outras árvores. Então, quando eu vejo isso, quando eu vejo o diferente, é automático que eu destaque a diferença e depois a coisa. Então, eu tenho várias árvores enormes. De repente, eu vejo uma pequena. O que me chamou a atenção ao olhar aquela árvore é o fato dela ser pequena. Por isso que eu falo o adjetivo primeiro. Pequena árvore. Ok? Pequena árvore. Se eu tenho um gato cinza no meio de 4 gatos pretos, o que destaca, o que diferencia aquele gato é o fato dele ser cinza. Então eu falo cinza gato. Grey cat, direto. Por isso que isso acontece no inglês, porque nossos primos tiveram essa linha de pensamento e a gente segue, né? Porque afinal, quem somos nós? Então, é muito importante que você não se esqueça disso. Na hora de dar características, adjetivar coisas, ressaltar a qualidade das coisas, use sempre a qualidade primeiro, a característica primeiro e depois o nome da coisa em si. The last one now. Esse é o último, galera, e é uma coisa que acontece com certa frequência, mas eu acho que nem tanto como todos os outros que eu citei, né? O uso do very. A gente conhece very e sabe que ele significa muito. Só que a gente precisa entender que esse very, ele é usado para intensidade e não para quantidade. Então, se eu tenho que falar a quantidade de sapatos que eu tenho, a quantidade de cachorros, a quantidade de problemas, a quantidade de alguma coisa, eu não devo usar o very e não pode ficar I have very shoes. I have very shoes. É mais adequado que você use, por exemplo, o a lot of. I have a lot of shoes. I have a lot of shoes. E vários outros advérbios também. O a lot of é só um exemplo básico que também usam bastante. Então, cuidado para não usar o very, que é de intensidade, no momento que você quiser expressar quantidade. Yes!
Então é isso, bonitos. Esse é o canal onde você começa o vídeo em um cenário e termina em outro, porque aqui a gente é diferenciado, ok? Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo. Comentem aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Ainda existem outros equívocos que os iniciantes costumam cometer. Eu posso fazer um outro vídeo também sobre iniciantes, mas eu vou trazer com certeza o de intermediário e avançado. Alright? Se inscreva nesse canal para você acompanhar então os vídeos que vêm por aí. Mas ative a notificação tocando no sininho para que você realmente seja avisado pelo nosso querido YouTube. Esse é o nosso canal, compartilhe esse vídeo para o nosso canal crescer e a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!